concessões foram feitas sem coobrigação. Sem coobrigação quer dizer que o Banco Master não tem uma responsabilidade por aquele risco de crédito. Então, o risco de crédito é do cliente, em que nós estamos, do mutuário... Né? Se o crédito existir, o risco é do cliente, né? A premissa é sempre de que o crédito existe. Nesse caso, não existia, né? Ou, pelo menos, era insubsistente. Eu não posso fazer essa afirmação categórica aqui. Mas, de novo, todos os limites de crédito que foram observados aí seguiam o padrão do limite de exposição a cliente, o famoso leque, orientando a exposição por cliente, não a exposição pelo Banco Master. É muito importante a gente entender o que é o com e sem obrigação e a natureza do nosso contrato com o Master. Porque com obrigação é quando uma operação dentro de uma carteira de crédito, fazendo uma analogia com o que a gente está discutindo aqui, o cliente não paga, o banco que cedeu o crédito assume aquela responsabilidade e faz o pagamento em nome do cliente. No nosso caso, que era um contrato sem obrigação de crédito, sem coobrigação, se o cliente não pagasse, a responsabilidade era do BRB. O BRB arcaria com esse risco de crédito. A cláusula que obrigava o Master a substituir os contratos é por causa da declaração que ele faz de que os contratos existem, são rígidos, etc. Então, isso não é uma coobrigação. Então, por isso, esse limite nunca foi considerado. O olhar é um olhar por cliente. Então, quando a gente olha que 30% dos ativos estavam no crédito consignado, o crédito consignado é considerado um crédito de baixo risco. Um crédito, nesse caso, com uma taxa de juros boa, melhor do que a que o BRB praticava, e pulverizado em inúmeros órgãos, em inúmeros convênios. Então, não existia uma concentração. Ao contrário, ele estava bastante diversificado. E é importante, tecnicamente, a gente colocar uma questão aqui, que é a capacidade de pagamento não dependia do Banco Master. O Banco Master era um repassador dos recursos. Se em determinado momento a gente tivesse que entrar na justiça, ou se o Banco Master fosse liquidado, nós nos habilitaríamos diretamente no convênio e receberíamos o dinheiro direto do convênio, coisa que, inclusive, nós começamos a fazer depois da negativa da tentativa de aquisição do Master pelo BRB. Então, essa é uma outra coisa importante. Em todas as operações que a gente fez de crédito com o Master, a gente procurou não ter uma exposição direta de crédito a ele. Entendi. Sempre era um outro pagador, a um outro ente. Entendi. E uma evidência de que a gente tomava todo esse cuidado é que, inclusive, durante um período, o BRB tinha um DI com o Master. E a gente, mesmo tendo limite disponível para fazer mais DI, a gente nunca fez. Então, ou seja, o leque nunca foi uma referência, nunca houve uma tentativa de burlar de nenhuma forma o leque, porque ele não estava nem sendo usado na interpretação e do jeito que a gente tinha. A gente tomou esse cuidado o tempo inteiro. Tanto que, desculpe, a gente também não tem conhecimento de nenhum apontamento que tenha sido feito pelo Banco Central em relação ao leque do Master. Sim. Houve... Não, peraí, agora me perdi aqui. Se houve manifestação... Não, quais os documentos... Não, isso aqui não se aplica. E aí vem aqui a proposta de aquisição do Banco Master, considerando o histórico de irregularidades já identificadas nas operações com o Banco Master, e aí a questão reputacional do banco, ela advém não simplesmente de processos do Banco Central, a gente está falando de um histórico na CVM que retrata, não vou colocar fabricação, mas uma certa... E aí
uma certa multiplicação relativa a valores imobiliários, né, do Grupo Master. Então, assim, eles têm um histórico grande lá de procedimentos. Passamos a tomar conhecimento disso lendo o inquérito. Nem todas aquelas informações são públicas que estão lá. E, enfim, e aí a gente segue para essas perguntas relativas à aquisição. Considerando o histórico de irregularidades já identificadas no processo com o Banco Master, peço que o senhor esclareça em que contexto fático e com base em quais informações entendeu ser compatível com o interesse do BRB propor a aquisição daquela instituição. Doutora Janaína, quando nós assumimos o banco em 2019, o BRB era um banco parado, estagnado no mercado. Tinha uma atuação circunscrita a Brasília, uma atuação somente em crédito consignado e praticamente direcionada ao servidor público daqui do DF. Quando a gente analisa o mercado financeiro, não existe espaço para a existência de uma instituição que seja muito pequena ou muito concentrada. Os bancos procuram ser completos, modernos, banco de primeiro relacionamento. Ninguém gosta de ter muita conta em banco. Então, nós fizemos um planejamento estratégico para que o BRB pudesse ser um banco competitivo, um banco que tivesse presença no mercado, que buscasse ser um banco de primeiro relacionamento, que tivesse uma escala compatível com a sobrevivência, com a necessidade de investir, com a necessidade de ter um padrão de segurança grande. Nesse planejamento, nós estabelecemos que o BRB precisava diversificar seus negócios, ser reconhecido como um banco de ponta, e muitos hoje admiram o cartão Dux. O BRB é líder no crédito imobiliário, o BRB atua, o principal operador, talvez o mais moderno, gestor de depósitos judiciais, de programas sociais. Essa transformação do BRB, a gente saiu de 650 mil clientes para 11 milhões de clientes, de um banco que atuava só aqui para ter presença em 97% do território nacional. A gente tinha 14 bilhões em ativos, tem 75 bilhões em ativos. O BRB valia 900 milhões de reais no mercado, hoje vale 3 bilhões e pouco. Esse crescimento do BRB, essa mudança de posicionamento estratégico, passava por operações de fusões e aquisições e também por compras de carteira de outros ativos. Então, desde 2018, ainda no plano de transição, a gente falava da necessidade do BRB se tornar mais competitivo. Do mesmo jeito que Caixa e Banco do Brasil fizeram alguns anos atrás, a gente primeiro buscou parceiros especializados para atuarem nos negócios de seguros, investimentos. Fizemos parceria com Mapfre, com Cardiff, com CNP, multinacionais. Nos tornamos líderes em determinados ramos de seguro aqui no Distrito Federal. E, desde 2021, a gente começou a procurar parceiros para que a gente pudesse fazer uma aquisição de uma instituição financeira. Por quê? Para que a gente tivesse acesso a recursos que, muitas vezes, como instituição pública, e que durante tanto tempo a gente ficou parado no tempo, a gente pudesse competir de igual para igual com outros bancos. Fizemos uma proposta para um banco privado em 2021, terminou não se tornando público, talvez não valha a pena aqui mencionar que banco foi esse. Em 2022, a gente fez uma proposta de comprar 25% do Banco do Estado de Sergipe, e a gente continuava procurando um parceiro que pudesse agregar competências que o BRB não tinha ou estava tendo dificuldade. Iniciamos as compras de carteira do Master em julho de 2024, começamos a entender como ele operava com cartão de crédito consignado, com cartão de crédito consignado benefício, em médias e grandes empresas. E, no final do ano de 2024, quase início de 2025, a gente recebeu uma provocação, dia 3 de janeiro de 2025, do Master, para que a gente pudesse considerar uma parceria estratégica. A gente assinou um memorando de entendimentos para que a gente pudesse ter acesso às informações do Banco Master,
e identificamos que existia um conjunto de complementariedades na nossa atuação. O Banco Master atua em média e grande empresa que o BRB não consegue atuar de maneira competitiva. Atua em mercado de capitais que o BRB não consegue atuar de maneira competitiva. Atua em banco digital, com o Willbank, que a gente não conseguia atuar de maneira competitiva. Atua com crédito cesta, cartão de crédito consignado, que a gente vinha tentando desenvolver há 3 anos. Desculpe me estender, mas eu acho que é importante para a gente entender esse contexto estratégico. O Banco Master tinha uma rede de comercial diferente da nossa. A gente é baseado em agência, o Banco Master tinha um conjunto de correspondentes bancários. O Banco Master tinha um conhecimento em tecnologia, principalmente pelo Will, que a gente, como empresa pública, tinha muita dificuldade de desenvolver. O Banco Master tinha um patrimônio líquido grande, 5 bilhões, maior que o patrimônio líquido do próprio BRB, que, ao juntar, daria uma capacidade da gente ser mais competitivo. Então, o Banco Master agregava produtos, segmentos, tecnologia ou recursos especializados, atuação, eu esqueci de comentar, também em câmbio, atuação no Sudeste e no Nordeste. No Nordeste, fortalecia a nossa atuação, e no Sudeste a gente não conseguia entrar. Então, o Banco Master tinha um conjunto de características que interessavam e complementavam o negócio do BRB. É verdade, ele tinha algumas dificuldades de captação de recursos, principalmente, que é o oposto do BRB, que, por ser uma placa forte, conhecido, tem uma capacidade de captação de recursos. Então, quando nós olhamos essa mistura de complementariedades, nós entendemos que isso poderia dar um bom negócio, desde que nós fizéssemos uma auditoria relevante do Banco Master, trouxéssemos somente ativos e passivos que nos interessassem, fossem compatíveis com o perfil de risco do BRB, que o Banco Master abandonasse o nome, para que a gente não tivesse nenhuma questão reputacional, depois de um tempo que o Daniel deixasse de ser controlador, e na última proposta que a gente enviou ao Banco Central, que ele deixasse de ser sócio do Banco Master. O senhor acha que é porque existe uma reclamação relativa a essa aquisição, esse processo todo de aquisição, feita por uma associação, eu acredito até que sejam dos... né? E aí eles elencam uma série de questões. Eu gostaria só de trazer uma delas aqui, que é relativa ao tempo, porque isso também veio refletido na medida prudencial, que havia uma certa urgência para que o BRB comprasse. Isso se dava em razão da dificuldade financeira que o Master se encontrava, esse fato de ser pautado de forma sem a autorização legislativa necessária. O senhor considera que que essa compra ela foi proposta de uma maneira urgente, acelerada, assim como foi feito na compra de ativos? Ou o senhor acha que foi uma velocidade... Além daqueles benefícios que eu comentei, a gente tinha um conjunto, tinha um plano de negócios desenhado que aumentaria em 1,5 bilhão o resultado do BRB em 5 anos. Esse procedimento, eu caminho para essa resposta, de M&A, como a gente fala no mercado financeiro, de fusão e aquisição, é um procedimento muito regulado, muito padronizado. Então, foram contratados assessores independentes para emitirem pareceres, para analisarem todas as sinergias, para verem o posicionamento de mercado, para fazerem uma auditoria grande no Banco Master, a ponto de que, na nossa proposta final, nós estávamos sugerindo que não viessem para o BRB 51,2 bilhões de reais dos 75 aproximadamente que ele tinha de ativos e passivos, ou seja, trazendo uma parte muito pequena. Aí caminho para essa outra parte. A gente tem um acionista minoritário ativista, que era basicamente contra tudo o que era levado no Conselho de Administração, e o padrão de voto deles é bastante claro.
o tempo de uma transação como essa foi um tempo compatível, foi um tempo adequado, com aprovação pelo CAD, com submissão ao Banco Central. O acionista insistia em ter acesso a um padrão de informação que não era para ser entregue. Existe um padrão de informação, existe na lei das SA uma forma de comunicação. O acionista minoritário ele é representado naquele estágio da transação pelo membro no conselho de administração que ele indica. Só para lembrar, a gente estava numa fase de signing da operação. Muitas vezes isso é divulgado como compra, como se fosse uma compra final. Existia um conjunto de condições precedentes para que essa compra fosse fechada, e essas condições precedentes, inclusive, passavam pela aprovação do Banco Central e passavam por uma auditoria final no balanço antes de que qualquer coisa fosse fechada. Quando nós instruímos o processo decisório, nós tínhamos um parecer da Procuradoria do Distrito Federal e um parecer do escritório terceirizado, independente, contratado, dizendo que não era necessário passar nem pela Assembleia, nem ter uma lei autorizativa. Ao longo do processo, nas discussões com o próprio Banco Central, o Banco Central nos sinalizou que achava de bom tom. E quando o Banco Central diz que acha de bom tom, significa que a gente tem que fazer, aprovar na Assembleia. E, ato contínuo, a gente teve uma discussão na Justiça do Distrito Federal que determinou que tivesse a aprovação de uma lei autorizativa. Então, os dois elementos que estavam naquela representação seriam tratados. E aí, o momento adequado de se fornecer a documentação, conforme previsto na lei das SA, é quando você está instruindo a Assembleia. Não seria adequado escolher um ou outro acionista e fornecer um padrão documental de informação, porque geraria uma assimetria de informação, e aí sim a gente estava descumprindo a lei. Então, na minha visão, uma discussão ativista de um acionista minoritário, que é possível. Eu não vi no processo um parecer técnico que saiu da CVM tratando desse tema e dizendo que o BRB não descumpriu nada. O resultado eu também não acompanhei. Eu acho que vale a pena, porque uma coisa é a gente dizer, outra coisa é uma instrução da CVM prestando contas em que ele entra ponto a ponto daquele item, daquela representação do minoritário e mostra que a administração estava correta. Eu me explico, né? A minha dúvida e que é porque, como tudo aconteceu muito rápido, dá a impressão nítida de que o senhor tinha a impressão, assim, um pressentimento de que o Banco Master poderia quebrar antes da realização do negócio. Havia essa preocupação com o senhor de realizar o negócio de forma acelerada, o mais rápido possível, para evitar que houvesse a quebra do Banco Master? Doutora Janaína, a gente cumpriu todos os prazos. A operação em si... Mas o senhor sabia que se o Banco Master não arrumasse... Ele tinha problemas de liquidez, né, conhecidos. O próprio dono do banco acabou de se levantar daqui falando dessa dificuldade. O senhor também detinha esse conhecimento? Ao longo do processo de instrução e das diligências, nós passamos a ter uma visão mais clara do fluxo de caixa do Master. Mas, veja, se ele ia quebrar ou não ia quebrar, no final seria um problema dele, né? Ou seja, o BRB nunca teve um compromisso ou qualquer ideia de viabilizar uma salvação do Master. Porque, veja, se assim fosse, por que a gente tiraria 51 bilhões de ativos? Ou seja, o modelo de negócio, desde o primeiro momento que o BRB anunciou, em 28 de março, nunca envolveu uma compra total do Banco Master. Naquela primeira proposta, que era início do processo de auditoria, nós já estávamos eliminando 23 bilhões de ativos.
Com o avançar da auditoria, isso evoluiu para 51 bilhões. Então, um contrato que tem um conjunto de cláusulas precedentes, que obriga uma reorganização societária, que exclui um volume como esse de ativos, nunca poderia ser tratado como um contrato de salvação do master. A minha pergunta, doutor Paulo, ela tem um motivo, claro, foi apreendido nas buscas que foram realizadas no BRB, na data da operação, Compliance Zero, a agenda em que constavam anotações sobre as reuniões da diretora Luana. Ela tinha um caderno, né? E aí, nessas operações, nesse caderno, havia uma anotação nesse sentido. O senhor indicava a compra de outros ativos do Banco Master. A data dessa reunião é posterior à data de toda a fraude da Tirreno, acredito que já em julho, quando ainda era discutida a compra. E, na data de 11/7/2025, essa diretora Luana, ela faz uma anotação, e eu vou ler aqui, se o senhor me permite. Tá? A anotação foi feita da seguinte maneira: era uma PC de diretoria, como está redigida, participantes: Paulo, senhor, né? Cris, Jaques, Dario, José, M.E. e Diogo. O presidente afirmou novamente que faz-se necessário efetuar as compras de carteiras, afirmando que esses créditos foram verificados e que, se não houver, o master vai quebrar. Isso não é uma afirmação de salvamento. O que estava acontecendo nesse momento era a substituição de carteiras e a gente precisava, sim, ganhar tempo para que aquela substituição de carteira acontecesse. No meu papel de zelar pelo BRB, eu precisava ganhar tempo para que a gente pudesse substituir as carteiras. Se a gente olhar essa data, a gente está no meio do processo de substituição de carteiras. Então, todas as sessões que nós fizemos ao longo desse período, eu vou chamar final, elas tinham dois objetivos: cumprir o nosso objetivo de mudar a carteira do banco, de aumentar a rentabilidade, que está previsto no planejamento, e dois, permitir que a gente fizesse as substituições. Em algum momento, o senhor Daniel Vorcaro comunica ao senhor a questão da liquidez do banco e sugere que o senhor acelerasse as tratativas relativas à compra, que fosse dado andamento nisso? Muitas vezes, em conversas, ele falou, sim, ao longo do processo, que ele estava preocupado, que para ele era relatava importante constantemente que estivesse uma decisão, mas uma decisão que não era nossa, né? Uma decisão que era do Banco Central. Além do BRB, o senhor conhece alguma outra instituição financeira que estaria disposta a comprar o Banco Master pelo valor que o BRB, da forma que o BRB estava propondo? Essa proposta de aquisição de 58%, né, que eu acho que é a proposta inicial, ela foi realizada, então, ela partiu do BRB, ou partiu do Banco Master? Ela partiu de uma construção. Quando você está no meio de uma operação de M&A, é normal que você negocie a estrutura inteira, negocie governança, negocie quais linhas vão ficar de negócio, quais linhas não vão ficar. Nesse caso concreto, o que o BRB queria era ter uma participação muito relevante na governança e, naturalmente, a gente não podia ser um sócio majoritário, porque senão a gente estatizava o Banco Master, e, ao estatizar o Banco Master, a gente perderia todas aquelas características que eu comentei de acesso a determinados segmentos, de recursos especializados.
A pergunta é se tinham outras instituições. Certo. Durante um período, eu vi falar que o BTG queria comprar o Banco Master e estava estruturando uma operação em conjunto com o FGC e com outros bancos. Isso foi mais ou menos concomitante com aquele período de fevereiro, talvez de março, enquanto a gente estava estruturando a operação, a parte inicial da operação. O senhor já... Porque tem as perguntas subsequentes, doutora Adamec, as perguntas subsequentes, se foi submetida às áreas de risco, compliance jurídico, o doutor já explicou aqui que foram, né, que houve uma contratação de escritório, auditoria, não é isso? Quais foram as manifestações formais dessas áreas? Então, houveram os pareceres Seguimos corroborando as compras. Seja das áreas internas do banco, seja dos assessores. Então, foram 11 áreas internas do banco que se posicionaram e esses assessores. Existem um rol de documentos que foram produzidos demonstrando a viabilidade, a estratégia, a análise dos ativos e passivos, foram feitas diligências contábeis, de tecnologia, financeiras, trabalhista, de cibersegurança, de passivos contingentes. Ainda com relação ao material apreendido também, né, nas atas das reuniões que eram realizadas, e acredito que nessa mesma data, não, essa já é outra, é a mesma data, a mesma ata. Cita um parecer jurídico, e eu vou ler aqui o que está dito. O parecer jurídico, desde abril de 2025, os pareceres jurídicos, desde abril de 2025, afirmam que as sessões foram fracionadas para dar uma volta no regime de alçadas. Nós comentamos aqui a questão das alçadas, da questão do fracionamento das vendas das carteiras. Queria que o senhor pudesse comentar, então, a questão do parecer jurídico. Nesse caso, é importante a gente entender por que as sessões com todas as instituições financeiras, inclusive com o próprio Master, eram feitas de anos atrás, e esse parecer, eu lembro desse parecer, porque que só surgiu aí especificamente. A gente até procurou entender, e o jurídico disse que era uma mudança de entendimento dele. Mas esses mesmos pareceres iguais a esses, referentes a mesmas operações, durante mais de quase um ano antes, nunca fizeram essa consideração. Então, existe um parecer jurídico condenando o fracionamento que foi realizado, a partir daquele momento, pelo menos, desde abril. Porque a data que é mencionada aqui... Ele orienta, né? Orienta uma mudança no regime de alçada para que isso fique mais claro. Certo. Tá aqui. Quais documentos comprovam a tramitação e validação da decisão, que foi a dos 58%, né? O senhor já explicou. Senhora Adamec, doutor, senhor desembargador, o senhor está satisfeito? O senhor quer... Tá? Eu posso... Agora eu vou continuar. Assim, 14 agora. Considerando o período que o BRB manteve ou ampliou relações comerciais com o Banco Master, peço que o senhor esclareça. Se recebeu contatos ou solicitações de autoridades políticas ou de terceiros interessados no desfecho dessas operações. Toda decisão aí foi técnica, como a gente falou. Essa era a terceira tentativa de aquisição de uma instituição financeira. A gente iniciou com compra de carteira, foi entendendo a forma de funcionamento, viu que existia uma oportunidade de que parte do Master poderia agregar ao modelo de negócio do BRB. O Master nos provocou em 3 de janeiro, formalmente, e, a partir daí, a gente estabeleceu todo o procedimento usual de M&A. Criação de grupo de trabalho, contratação de assessores, envolvimento das diversas áreas do banco.
Considerando especificamente a atuação do governador do Distrito Federal, peço que o senhor esclareça se houve contatos com o governador. Acredito que o senhor tem uma proximidade, tanto que foi indicado pelo mesmo, né, para a presidência do banco. Se houve contatos com o governador, do governador com o senhor ou com outros dirigentes do BRB, tratando das relações com o Banco Master. Eu, costumeiramente, prestava contas. O governador é acionista, eu fazia pontos de controle com ele e reportava as iniciativas que a gente tinha do banco. Então, ou seja, um papel meu de prestação de contas, até porque eu não levaria adiante uma operação, uma tentativa de aquisição de um banco sem que isso fosse comunicado ao acionista controlador. Com que frequência, né, o senhor dava esses retornos relativos à operação? Em que datas? O senhor falava com o governador diariamente sobre isso? Semanalmente? Como eram essas? Não tinha uma data certa. Eu tinha pontos de controle periódicos com o governador. Normalmente fazia uma lista de assuntos que eu precisava tratar com ele e, normalmente, quando tinha alguma novidade relacionada a esse assunto, levava. Ou quando tivesse um fato específico. Então, teve uma aprovação no Conselho, teve uma decisão judicial favorável, uma posição do Banco Central, mas isso era tratado nos pontos de controle regulares com eles. O senhor tratou com ele em algum momento da aquisição dos ativos do Banco Master, de toda essa situação das fraudes e como isso estava sendo resolvido e que o senhor, na verdade, estava continuando a adquirir ativos e continuava com a sua intenção de compra da instituição? Porque isso, aparentemente, eu pergunto por quê. Isso é importante porque, mesmo com toda essa fraude, o BRB segue firme na intenção de compra. É que eu acho que não está claro uma questão importante, que é essa separação entre uma operação de M&A e uma operação de compra de carteira. A operação de M&A tem uma dinâmica própria, ou seja, você avalia a viabilidade da atuação conjunta dessas instituições, se isso está alinhado ao plano estratégico, conduz uma série de diligências, que, nesse caso, na nossa visão, diligências que foram satisfatórias, que resultaram na exclusão de um conjunto de ativos e passivos, no desenho de uma estrutura de governança compatível, de um preço compatível. Isso é uma coisa. A outra coisa é compra de carteira. Compra de carteira, de novo, hoje, é tratado aqui como se fosse uma fraude de maneira absoluta e definitiva, que eu não vi em nenhum documento, inclusive do próprio Banco Central. Eu até aproveito, mas as CCBs relativas a esses créditos, eles foram emitidos, não foram emitidos? O senhor exigiu a emissão das CCBs e elas foram emitidas, não é isso? São títulos executivos que foram imprimidos por um banco de créditos que a originadora falou que não foram cedidos àquela empresa. Então, assim, é um ciclo, de fato, difícil. Assim, é difícil a gente falar que eles existiam, porque eles existiam, mas eles estavam num outro fundo. Foram 130 contratos testados no universo de 1 milhão. A gente está falando de terceira casa decimal como amostra. Acabei de citar o exemplo, e, de novo, eu não tenho aqui condição de afirmar nem que era, nem que não era. Mas o senhor substituiu. O senhor substituiu, não substituiu? Substituiu uma medida de prudência. Substituiu porque o senhor também não viu o fluxo financeiro, não é isso? Mas é uma medida de prudência. A gente tomou a decisão de substituir por uma política do próprio banco. Quando o banco viu que a natureza da originação era diferente, muito antes desses testes que foram feitos pelo Banco Central, nós iniciamos a substituição. Então, eu não tenho condição de fazer essa afirmação de que são
necessariamente. Mas a partir do momento, doutor, que a própria originadora falou que não concedeu crédito nenhum, nem a Tirreno, nem ao Banco Master. Como que o Banco Master não recebeu crédito nenhum e gerou uma CCB? Então, essa CCB não existe crédito relativo a ela. Assim, é porque tudo isso está documentado, foi entregue ao Banco Central pelo BRB. Então, não existe crédito. Eles emitiram títulos. Então, se isso não for uma fraude, emitiram títulos de créditos inexistentes, uma vez que a própria originadora diz que eles não foram cedidos ao Banco Master. Então, como é que a gente pode falar que isso não é uma fraude? Não é questão de amostragem, é uma questão documental que foi trazida ao processo pela originadora. De 100 contratos num universo de 1 milhão de contratos. A gente tá chegando a uma conclusão com base em 0,00, se não estiver errado na conta, 1%. Até onde eu li, e, de novo, eu tomei conhecimento desse relatório circunstanciado a partir da investigação. A gente não teve acesso antes. O próprio BRB tinha mais de 3 mil contratos que poderiam ter sido testados para que chegasse a essa conclusão. Eu faço a última pergunta, doutor. Como que o senhor explica, então, porque o senhor acabou de me afirmar que a Tirreno não recebeu dinheiro nenhum. Não é isso? A Tirreno não recebeu dinheiro. O extrato era um extrato, simplesmente, como é que o senhor falou? Um registro contábil. Como é que ela vai pagar ao BRB 7 bilhões e ainda um prêmio por valores que ela não recebeu? Doutora Janaína, eu acho que quem tem que explicar a lógica de originação desses créditos não é o BRB, né? É o Banco Master. Não, mas é porque, na realidade, me assusta um pouco esse medo de falar que existiu uma fraude quando está tudo documentado. Foi documentada a fraude, foram expedidos os títulos de crédito, títulos executivos, cuja veracidade é de responsabilidade de uma instituição financeira. Eu entendo todo o contexto da defesa, de como isso é construído, mas a fraude ela é muito evidente e documentada. Então, doutora, e foi... a gente está falando de 100 contratos em que os testes que foram feitos afirmam que os valores não batiam, que quando a gente pergunta para o Master diz que eram vendas de contratos parciais, então os valores não seriam iguais. No que eu li, de novo, a informação que eu tenho... O senhor acaba de me informar que o senhor recebeu, já substituiu 10 bilhões. Bilhões e 200. 10 bilhões. O senhor pagou 12 bilhões. Então, são 10 bilhões que o senhor substituiu e o senhor vai receber tranches de mais 7 bilhões. Então, o senhor vai gerar um rendimento de 17 bilhões. Uma questão contábil, assim, uma passagem, a gente está falando de 5 bilhões a mais. Como que o senhor explica essa diferença? Seria também um prêmio em relação às substituições e mais as tranches? Me desculpe, eu não entendi a pergunta. Eu vou tentar... O senhor pagou 12 bilhões pelas carteiras. O senhor pagou 12 bilhões, não é isso? Substituiu quanto? 10.200 aproximadamente, até o momento que eu saí 10.200. Então, o senhor substituiu 10.200. O senhor assinou com a Tirreno tranches mensais que somam 7 bilhões 260. Eu não sou boa de matemática. Realmente, minha formação não é essa, não sou contadora. Mas existe um saldo. Existe um saldo de 17 menos 12, 5 bilhões 260. Permita, doutora Janaína, o BRB ele tem uma opção de venda daquela carteira que ele tinha naquele determinado momento. Na hora que ele substitui essa carteira, ele não tem mais como exercer a opção. Então, esse contrato que ele tem com a Tirreno, um pressuposto é que o BRB tivesse o contrato para vender para a Tirreno de volta. Quando o BRB fez a substituição,
ele não tem mais como exercer essa opção. Então, hoje, daqueles 12 bilhões, que, na verdade, o que a Tirreno pagaria era o valor contábil, né? Portanto, os 6 e pouco, 7.200, era o que ele poderia substituir. Se hoje faltam 2 bi para serem substituídos, o que o BRB poderia fazer era exercer o direito de venda desses 2 bi para a Tirreno e receber o valor contábil. É porque os ativos que o senhor apresenta, os ativos totalizados, vamos até pegar aqui o ofício, que aí os ativos, tem uma tabela lá dos ativos, eles totalizam 10 bi. 10 bi. E não são esses daqui. É que, veja, o direito de venda do BRB é como se a senhora tivesse me vendido esse celular e eu tenho direito, ou 2 celulares, e eu tenho o direito de revender para a senhora esses 2 celulares. Quando a gente fez a substituição, vamos imaginar que eu tenha substituído um celular. Eu não tenho como lhe vender mais 2. Eu só posso lhe vender o que ficou comigo. Então, nesse caso concreto, os 12 bi é como se fossem 12 celulares. Se eu já substituí 10, esses 10 celulares não estão mais comigo, só ficaram 2. Então, eu poderia exercer o direito de venda somente de 2. Eu não posso somar todos esses números, entendeu? Eu não entendi, mas, enfim, vou passar para a próxima pergunta. Considerando especificamente a atuação do governador... Explora um pouco mais isso. Não, assim, vai ser multiplicação complexo. de dinheiros, é só essa a... Considerando especificamente a atuação do governador do Distrito Federal, peço que o senhor esclareça se houve contatos do governador com o senhor ou com outros dirigentes do BRB tratando das relações. Então, o senhor já disse que sim, mas que eram contatos normais relativos a... Certo. Considerando outros contatos, peço que o senhor esclareça se houve interlocução relacionada ao BRB, ao banco... Não, houve interlocução relacionada ao Banco Master. Outros contatos. Acredito que sejam outros políticos, outros... Doutora Janaína, o meu trabalho era estruturar a operação e executar o planejamento estratégico do BRB. Em que contexto foi realizada, e por qual meio e com que impacto nas decisões do BRB? Em qual contexto os contatos ocorreram com outros... Não houve. Não houve, né? O meu papel era essencialmente técnico de estruturação e de cumprimento do planejamento estratégico, essencialmente com o Banco Central. Certo. Considerando os contatos diretos com o Daniel Vorcaro, peço que o senhor esclareça frequência desses contatos entre julho e março de 2025. Julho de 2024. Julho de 24 a março de 2025. Eu posso dizer que eles eram esporádicos, porque era essencialmente em determinados momentos em que estava negociando alguma carteira. Os contatos se tornaram mais frequentes à medida que a operação de M&A avançou, porque dependia de trabalhos conjuntos das equipes dos 2 bancos. Quais eram quem estava na equipe do Banco Master tentando solucionar os problemas, o senhor se recorda? Veja, do ponto de vista do M&A, da operação de aquisição, a gente... Não, estou falando das carteiras. E certamente eu não vou saber dizer todos os nomes, porque a maior parte dos contatos e trocas de mensagem e tal eram feitos pela área de seção e pela diretoria financeira. Mas as sessões passavam diretamente, os nomes que eu via no dia a dia eram o Félix, Ângelo. Félix seria o tesoureiro, o Ângelo. O Ângelo, que é o diretor financeiro, e o próprio Daniel. Certo. Os temas tratados eram as substituições, as compras.
Num primeiro momento, eram as compras e depois as substituições. Os valores de compras foram caindo no tempo, né? A partir do momento que a gente, lá em maio, identificou e tomou a decisão de substituir as carteiras a terreno, os valores de sessões foram caindo mês a mês. Uhum. E sempre uma parte deles era direcionado a substituições ou pagamentos pelo marketing. Certo. O senhor tem registros formais dessa comunicação? Os registros formais estão nas trocas de e-mail, dentro do banco e pelas áreas envolvidas. Os meus registros formais eram mais informações de valores e de aprovações. Tem tanto aprovado, não tem tanto aprovado, isso foi elegível, aquilo não foi elegível. Então, no celular. Entendi. Considerando o conjunto dos fatos narrados, peço que o senhor esclareça se sentiu pressionado, direto ou indiretamente, se o senhor sempre foi a favor dessa compra do Banco Master, e também com relação aos altivos, né? Se o senhor se sentiu pressionado a manter operações, avançar na proposta. Doutora Janaína, quando nós começamos a negociação da compra e engajamos o grupo de trabalho e os assessores, existia um sentimento bastante positivo em relação à possibilidade de crescimento, de complementariedade, do BRB ter acesso ao que eu falei de clientes, segmentos, tecnologias, estrutura de capital, presença em outros mercados, positivo e engajador. A partir do momento que a gente identificou essas questões das carteiras, a negociação ficou bem mais dura. E foi aí onde a gente iniciou uma negociação para que o próprio Daniel deixasse de ser controlador do banco e que, no final, ele não fosse nem sócio. A última proposta enviada para o Banco Central é que ele não seria nem sócio do banco. Então, ou seja, eu acho que a própria ocorrência desse evento... Teve esse reflexo em... A nossa condição para avançar num fechamento de operação fosse que o BRB fosse realmente quem lideraria o processo e definiria os rumos do novo master. O senhor sempre foi a favor da compra? Sempre. Sempre foi. Então, o senhor não se sentiu pressionado para realizar, e essa mudança que houve no perímetro lá do negócio, então, decorreu de toda essa... À medida que a diligência foi avançando e que a gente foi conseguindo delimitar e ter mais segurança sobre ativos e passivos que viriam do ponto de vista da viabilidade do banco, da complementariedade com o BRB e da própria condição do BRB exercer influência nesses rumos do banco, foram ficando mais claros e mais seguros. À medida que você tira ativo e passivo na diligência, você tem mais controle sobre o que está vindo. Última pergunta aqui, proposta, né, pelo ministro, é que, ele quer saber se, à luz de todas as circunstâncias expostas, fraudes reiteradas, continuidade das operações, empresas interpostas, concentração de risco, alertas regulatórios, propostas de aquisição, o ministro pede para que o senhor esclareça. Se entende que o Banco Central ou outras autoridades falharam na fiscalização do Master ou do próprio BRB, e por quê? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, doutora Janaína, porque a gente não tem todos os elementos aqui.
para olhar a perspectiva. A nossa interação com o Banco Central sempre foi uma interação muito frequente, muito próxima, muito direta. O Banco Central, em todos os temas que nós levamos para ele, sempre foi bastante diligente. Então, quando comunicamos sobre as carteiras, quando iniciamos as tratativas para o desfazimento ou para a substituição da operação, mesmo no prazo que o Banco Central deu para que todos os trabalhos de verificação fossem concluídos, naquelas medidas prudenciais que ele deu 6 meses para que todas as verificações pudessem ser concluídas, acho que sempre foi uma interação, principalmente da diretoria de fiscalização e da chefia do departamento de supervisão, bastante efetiva, bastante direta, bastante próxima e bastante frequente em todo esse processo, seja no processo de tentativa de aquisição do Banco Master, seja no processo de verificação dessas carteiras e orientação ou determinação em relação à saída da posição. Se as decisões tomadas sob a sua presidência atenderam ao interesse público e à adequada gestão de um banco controlado pelo Distrito Federal. Então, o ministro pede que o senhor esclareça se as decisões tomadas sob a sua presidência atenderam ao interesse público e à adequada gestão de um banco controlado pelo Distrito Federal, indicando os fundamentos dessa avaliação. Eu tenho convicção de que sim. Sempre as nossas decisões foram pautadas pelo interesse público, pelo cumprimento das orientações emanadas pelo próprio planejamento do BRB, e acho que os resultados alcançados nos últimos anos demonstram isso, inclusive em relação a essa situação. Quando o BRB identificou a atipicidade do padrão documental dessas carteiras, a gente foi bastante diligente, bastante efetivo na substituição. Nós conseguimos ativos, na minha visão, de qualidade, nós aplicamos deságios relevantes nesses ativos de maneira a proteger o BRB. Essas carteiras adquiridas geraram, até onde a gente tem registro aqui, mais de 6 bilhões e 600 de receita, mais de 3 bilhões e 600 de margem financeira. Hoje o BRB é um banco competitivo, é um banco completo, um banco capaz de atender os seus clientes, a sociedade, de maneira adequada. Boa noite, já. Boa noite já. Boa noite. O senhor nos lembrou aqui que o senhor tem 25 anos de experiência no sistema financeiro, assim, e tem uma experiência realmente notável, né? Na Caixa, o senhor trabalhou como Superintendente Nacional de Administração de Risco Corporativo, Gerente Nacional de Risco e Modelagem, foi diretor executivo de Controladoria, foi também da Controladoria e Compliance do Banco Pan-Americano. Então, o senhor tinha uma experiência vasta nessas questões de compliance e de análise de risco. Isso me parece claro pelos seus antecedentes. Então, justamente olhando essa sua experiência, gostaria que o senhor nos ajudasse a entender um pouco. O senhor iniciou falando, e importante essa divisão entre as seções de carteiras e a aquisição M&A que temos que deixar separados. E o senhor mencionou também uma diferença de postura entre as seções de 24 e de 25. As de 24, o senhor disse que eram todas geradas pelo próprio Master. Nós estamos falando aqui em volume em 24. Você recorda? 4 bilhões e 600, se eu não me engano. Isso no segundo semestre de 24. De julho a 4 bi. A dezembro. Aí nós temos já no ano de 2025, no período mais ou menos parecido, um aumento para 12 bi. E o senhor disse que isso fazia parte da própria estratégia do banco, do BRB, de diversificação.
de ingressar nesses consignados porque tinha uma taxa de juros, um retorno maior do que os que o próprio BRB fazia. Essa taxa de juros era só o BRB, ou essa lucratividade, essa oferta, era só o BRB que ofertava no mercado naquele momento, ou havia outros competidores? Havia outros investidores. Só para a gente ter uma dimensão, quando a gente fala do cartão do crédito consignado tradicional, as taxas giram perto de 2%, e o BRB cobrava perto de 1,5%. Quando a gente fala de cartão de crédito consignado, as taxas oscilam entre 3,9% e 4,5%. E após as cessões, no ano de 2024, a taxa que ficava para o BRB era aproximadamente 1,9%, e em 2025, entre 2,4% e 2,45%. Então, essa taxa de 2,45, comparada com a taxa de 1,5% do crédito consignado tradicional, era importante para a estratégia de diversificação, ampliação e rentabilização do BRB. O Master, ao longo do tempo, vendeu operações de crédito para outras instituições financeiras. E as taxas que a gente recebia eram taxas equivalentes às dos concorrentes. Concomitante com as operações do BRB, no primeiro semestre de 25, o Master trabalhou com outros bancos também, com outras instituições. Eu não consigo te afirmar categoricamente que no primeiro semestre de 25, mas ao longo do ano de 2024, sim. Certo. Em 24, quando nós estamos falando do BRB em 4 bi, o Master operava com outros. Em 25, o senhor não sabe dizer se o Master operou com outras... Não sei dizer. Se concentrou no BRB. Mas, de novo, era só o Master que tinha essa lucratividade para oferecer ao BRB ou havia outros? Quem oferecia o produto de cartão de crédito consignado no mercado, quem tinha uma presença forte, era o Master. Perfeito. Porque o senhor nos lembrou aqui, quando disse que a concentração nas operações com o Master, ela não se revelava uma concentração exatamente porque o tomador do crédito não era o Master era só o intermediário nessa questão. Mas a concentração no Master, nesse volume, né, triplicou em relação ao mesmo período, digamos assim, do ano anterior. Não era em si mesmo um risco, considerando a possibilidade exatamente, veja, um produto que só ele ofertava, triplicar essa conduta? Não é que só ele ofertava, mas ele tinha uma preponderância nesse mercado. Na nossa avaliação, não era, dado que era um produto estável, conhecido no mercado, que o BRB tentava entrar há alguns anos, o próprio BRB queria desenvolver e oferecer em praças que a gente tinha a gestão de folha de pagamento e que era com um público que a gente conhece, que é o público típico de servidor, e dado o próprio baixo risco do produto consignado, na nossa visão, era uma composição de carteira positiva. O senhor mencionou aqui 2 vezes, em momentos distintos e com preocupações distintas, o pequeno volume de amostragem com a qual se trabalhou. 130 contratos em 1 milhão, se eu não me falha a memória. Para chegar à conclusão de que era uma fraude. Isso. O senhor disse que isso era pouco para chegar à fraude, mas era o suficiente para a rigidez, num determinado momento. Ou seja, no início da operação, isso foi considerado, olha, 130 contratos em 1 milhão, é razoável dizer que... Não, me permita, eu não fiz essa afirmação. A gente usou um padrão de amostragem que a gente usava em carteiras equivalentes para avaliar a decisão da compra. Então, o padrão de amostragem era sempre perto da terceira casa decimal, como o senhor disse? Não. O que eu disse é que somente para isso aqui, para esse teste, é que foram usados os 130 contratos. Mas quando a gente tinha bem mais contratos. Quando o senhor fazia sessões com outras instituições, também a amostragem era nesse percentual? Era equivalente. A gente checava isso, a equipe sempre me disse que procurou seguir o mesmo padrão de amostragem, de percentual de amostragem em qualquer sessão de crédito. Tá certo. Impressiona, assim, pelo menos inicialmente,
os dados que o senhor traz, que são 400 mil CPFs, 1 milhão de operações. 1 milhão. 1 milhão de contratos, né? O BRB, como o senhor disse, vinha passando um processo de diversificação, de crescimento. Ele tinha capacidade de gerir esse risco